Maná Diário. Com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo e estarei com vocês nos próximos minutos, porque esse é o nosso Maná Diário, o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Nessa oportunidade, eu quero dar sequência ao assunto que iniciamos na última madrugada. O Senhor veio para te libertar do medo. Satanás tem instalado o medo, o pânico no coração das pessoas. Existem muitas pessoas que estão completamente aterrorizadas. O inimigo tem levado essas pessoas ao engano e, em nome de Jesus Cristo, por intermédio da palavra de Deus, eu quero ser um instrumento do Senhor para, através desse vídeo ou desse áudio, você ser tocado aí onde você estiver e ficar livre de uma vez por todas de toda a opressão maligna em nome de Jesus. E dando continuidade ao nosso assunto, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo de número 2, e nós leremos do versículo de número 14 para frente, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Glória a Deus! Meus queridos, eu quero te dizer que você foi feito filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Não aceite nada menos do que isso. Não aceite nada menos do que isso. Talvez você pense, pastor, mas eu sou uma pessoa que não tem capacidade para isso, eu sou alguém que peca, eu sou alguém vulnerável a tanta coisa. Eu quero te dizer que o Senhor te escolheu, Ele te chamou para ser feito à imagem e semelhança do seu Filho, e através do Espírito Santo Ele tem tocado no seu coração, provocando em você uma metanoia, uma mudança de mente. O Espírito Santo é capaz de transformar completamente a sua mente e o seu coração, para mudar de uma maneira radical tudo aquilo que você enxergava de maneira distorcida antigamente. Porque hoje você olha com uma visão aberta, você consegue enxergar com a visão do Espírito Santo, com a visão do Senhor. E em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha mudar a sua história. Que o Senhor venha mudar a sua história por intermédio da palavra. Se aproprie dessa palavra. Você não é escravo do medo. Você não é escravo de um sistema maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Presta atenção, meu querido. Jaz no maligno, mas não quer dizer que ele é do maligno. Existe um sistema corrompido que foi minado. Pastor, isso começou onde? E é exatamente aqui que eu darei continuidade ao nosso assunto, que está em Gênesis, capítulo de número 3.
Se você tiver oportunidade, abra comigo no capítulo de número 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também o seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meu Deus, é a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia. Quando a palavra medo aparece na Bíblia? Quando o homem peca, quando o homem perde a sua originalidade, quando o homem decai da imagem e semelhança de Deus. O projeto de Deus para a criação do homem era perfeito. No capítulo 1, versículo 26, façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que se movem sobre a terra. O homem foi criado em imagem e semelhança do Deus vivo. O homem foi feito em imagem e semelhança do Deus eterno. E Satanás, depois de uma revolução de rebeldia, tentando assumir o lugar de Deus no céu, perdendo a sua posição de anjo de luz, agora ele ataca aquilo que Deus tinha de mais precioso. Todas as coisas que o Senhor criou, ele disse: haja. No capítulo 1, versículo de número 3, está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Percebe-se que toda a criação foi feita por intermédio da palavra de Deus. Deus disse e as coisas vieram a acontecer. Por intermédio da palavra, ele trouxe o que não existia à existência. Ele fez com que as coisas invisíveis viessem para o campo do visível. Só que quando ele vai criar o homem, ele faz um planejamento. Ele sonha com o homem. Deus sonhou com você desde a eternidade. Desde quando, pastor, que Deus sonhou comigo? Deus sonhou com você desde a eternidade. O Senhor sonhou com você. E o Senhor te planejou para você ser a sua imagem e semelhança. E para que você exercesse o domínio sobre a terra e refletisse a imagem e semelhança. Toda vez que eu exerço o domínio, eu reflito a imagem e semelhança de Deus. Não tem como refletir a imagem e semelhança de Deus sem exercer o domínio que Ele colocou para a nossa vida. E Satanás, percebendo que o homem foi criado diferente, porque Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. O Senhor criou o corpo do homem que teria contato com o mundo físico. O corpo, matéria, foi feito da matéria para ter contato com o mundo físico. Não é à toa que no seu corpo tem todas as substâncias da terra. No seu corpo tem fósforo, tem potássio, no seu corpo tem cálcio, no seu corpo tem várias substâncias, minerais, coisas que você acha na terra. O Senhor te criou com esse corpo para que você pudesse ter acesso a essa terra que Ele criou para a sua glória. Mas o homem, mesmo sabendo de todas essas diretrizes, ele acabou se metendo em muitas astúcias.
Ele acabou se entregando à sua própria vaidade. Porque Deus deixou com que o homem tivesse o direito de escolha, o livre-arbítrio, juiz de si próprio, das suas decisões. E quando Deus sopra naquele boneco que ele construiu, o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o homem saiu de dentro de Deus. Eu e você saímos de dentro de Deus. É por isso que nós temos sede de Deus. É por isso que nós somos peregrinos nessa terra. O Senhor nos colocou nesse tabernáculo terreno para que nós pudéssemos exercer o domínio e manifestar a sua imagem. E Satanás, percebendo que o homem foi criado diferente de todo o restante da criação, o que ele fez? Vou tentar destruir esse homem. E a conversa dele com Eva foi: é assim que o Senhor disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás sempre vai tentar corromper a palavra de Deus. O inimigo sempre vai trazer dúvida diante daquilo que Deus te falou. O que Deus havia falado com eles era diferente. A palavra do Senhor nos diz aqui, no capítulo 2, no versículo de número 16: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, o Senhor, ele disse: vocês podem comer de todas as árvores do jardim. E Satanás, ele chega com o argumento: não comereis de toda a árvore do jardim? O Senhor só vetou ao homem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a argumentação do inimigo era clara. Satanás, ele disse: Deus sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Presta atenção, meu querido. O homem já era semelhante a Deus. Deus criou o homem sem pecado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o inimigo trouxe como tentação para o homem aquilo que, na verdade, o homem já tinha. Satanás conseguiu implantar no coração do homem o desejo de assumir o lugar de Deus, que foi a mesma fraqueza que ele teve e perdeu o seu posto de anjo e passou a ser Satanás, adversário. E infelizmente houve uma disposição mental, uma vaidade tanto de Adão quanto de Eva para ceder a essa pressão. A palavra do Senhor diz aqui no versículo de número 5, aliás, o versículo 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus não disse isso. Deus não disse isso. Deus disse: não é para comer. Ela disse: se comer ou tocar, já morre. E a serpente, percebendo que Eva já estava envolvida em todo aquele encanto, em toda aquela situação, no versículo de número 4, ela diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O inimigo sempre vai dizer para você: se entregue ao pecado, porque você não vai morrer. É só mais um pecado, é só mais um erro, é só mais uma pecadinha, você não vai morrer. O salário do pecado continua sendo a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é aquele que nos resgatou do império das trevas. Mas percebemos a trama, percebemos a cadeia, a teia envolvente, onde o homem ficou preso como uma mariposa. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo de número 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu a Adão, seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Imediatamente apareceu a vergonha, porque juntamente com o pecado vem a vergonha. Juntamente com o pecado fica evidente a nossa fraqueza. O pecado aponta a nossa fraqueza. O pecado mostra para nós o quanto nós somos fracos diante das circunstâncias. Mostra exatamente a nossa debilidade. Mostra exatamente a nossa fragilidade diante de tudo aquilo que está à nossa volta. Quando o homem pecou, os seus olhos se abriram, ele percebeu que estava nu. Mas antes ele não estava nu? Claro que estava. Mas ele estava na dispensação da inocência, onde estava exatamente no plano perfeito de Deus. Mas ao pecar, ele ficou com vergonha. Ele ficou tímido
diante de toda aquela circunstância, diante de toda aquela exposição. Imediatamente ele tentou esconder a sua vergonha. É exatamente o que nós fazemos, nós tentamos esconder o nosso pecado. Mas a nossa maneira de esconder o pecado é transitória. Eles pegaram folhas e fizeram roupas de folhas. Eu quero te dizer que toda forma de você tentar esconder o pecado é transitório. Conserte-se com Deus imediatamente. E o Senhor então veio para encontrar com eles. Jesus está voltando para encontrar com a igreja. E eu tenho certeza que mesmo que se ele demorar mais a voltar, um dia você partirá dessa terra e você precisa estar bem para encontrar com o Senhor. Quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam. E o Senhor perguntou para ele: Adão, por que você se escondeu? Ô Senhor, quando eu ouvi sua voz eu senti medo. A primeira vez que a palavra medo aparece. Por quê? Porque ele tinha medo de uma condenação. Houve sim uma justiça de Deus, um juízo de Deus, mas Adão e Eva não foram mortos naquela hora. Deus poderia matá-los se ele quisesse, mas o Senhor não fez isso. O Senhor interrogou a eles e o Senhor buscava arrependimento. Percebemos que nenhum deles se arrependeram. Adão colocou culpa na Eva, Eva colocou culpa na serpente, e até hoje é assim. É o fulano, é o ciclano, e quando não é nem o fulano nem o ciclano, é o diabo. Nenhuma pessoa acaba sendo responsável pelos seus atos. Toda a responsabilidade é transferida. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade enquanto homens e mulheres de Deus. Precisamos nos posicionar do jeito que o Senhor deseja, porque é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. E a palavra do Senhor diz que o Senhor então declarou sentenças para eles. O Senhor disse para a serpente: da mulher nascerá uma semente que pisará em sua cabeça. Jesus nasceu, pisou na cabeça de Satanás, tomou a chave da morte do inferno. É por isso que nós não somos mais escravos do medo. O Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Glória a Deus! Para a mulher, o Senhor disse para ela: o seu desejo será sobre o teu marido e ele te dominará. E com dores você terá filhos. E para o homem, o Senhor disse para ele: do suor do teu rosto viverás e comerás o teu pão. A terra está maldita por sua causa e você vai ter que lavrar a terra. Diz a palavra do Senhor que o Senhor fez roupas de peles, e é exatamente nesse ponto que eu quero dizer para você. Para pegar peles de animais e fazer roupas, houve um sacrifício. O Senhor poderia acabar com o homem naquela hora, mas ele preferiu fazer roupas de peles, sacrificar já em Gênesis, para que o homem pudesse ter coberto a sua vergonha. Eu quero te dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é exatamente o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para que eu e você pudesse ser libertos. Eu tenho certeza que você vai sentir aí, onde você está, o mesmo que eu estou sentindo agora. Existe uma nuvem de graça sobre as nossas vidas. Existe uma nuvem de glória de Deus sobre as nossas vidas e sobre essa palavra. O Senhor poderia te condenar e o Senhor sabe o que Ele fez? Ele fez vestes para cobrir a minha e a sua vergonha, nos dando a oportunidade de um novo recomeço. E eu quero orar com você. Eu quero clamar pela sua vida para que você continue prosseguindo na presença do Senhor, para que você não desista na sua caminhada diante do Senhor, para que você prossiga na presença do Senhor, porque Ele é o Deus da tua vida. Ele é o soberano, aquele que te resgatou, aquele que te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Que o Espírito Santo venha tocar na sua vida e tirar todo o pânico, de medo, de juízo condenatório que você sente, porque o Senhor deu Jesus para morrer naquela cruz, pela minha vida e pela sua vida. Para eu orar com você, eu quero ler com você a referência que foi usada no início, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse o que tem poder sobre a morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
Em nome de Jesus Cristo, o Senhor está te livrando dessa escravidão. O Senhor está te livrando dessa escravidão, para que você tenha verdadeiramente vida e vida nele. Feche os seus olhos onde você estiver, ou se você não pode fechar os olhos, una sua fé comigo e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esse homem e por essa mulher. E peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha alcançar essa vida agora. Que o Teu Espírito Santo venha mover nessa vida e quebrar toda a barreira. Tudo aquilo que tem se levantado para impedir esse homem e essa mulher de buscar ao Senhor, eu estou repreendendo em nome de Jesus Cristo. Que o pavor do medo seja arrancado desse coração e que esse coração seja realmente inclinado à Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Eu declaro que não faltará comida na sua mesa. Eu declaro que em nome de Jesus Cristo essa enfermidade não entrará em sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até a madrugada de terça-feira, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.